Olá, boa tarde. Iniciando mais uma live Proseando, um espaço de diálogo onde nós podemos abordar os mais diversos temas. E na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, eu iniciei uma série de diálogos que a partir deles surgiu o desejo de que esses diálogos fossem continuados. E, então, semana passada eu recebi minha amiga Raquel e hoje eu vou receber a Ana Carolina Lemes para conversar com a gente. Boa tarde, Claudinha, da Psicomotricidade Heurística, Augusto, Léo. A Ana já está com a gente, então eu vou chamar ela para ela se apresentar e para que a gente possa começar um diálogo. E a ideia é que seja um diálogo mesmo, que se houver o desejo de vocês, que vocês possam fazer perguntas para a gente ou para Ana, para que a gente possa ir conversando sobre tanto que nos cercam, né? E que a Ana vai trazer e levantar a bola para a gente. Oi, Oi, Lela, tudo bom, minha tudo bem? querida? Que honra! Ah, a minha igualmente. A gente se conhece há muito tempo, né? Nossa, muito tempo, muito mesmo. Aham. A Ana era uma menina levada que vivia Ah, fugindo de mim dentro da clínica de fisioterapia da Unisc. A brincadeira sim, dela era fugir sim. de mim. Sim, a gente se conheceu lá na Unisc, né? Eu fazia físio lá. E eu fiquei durante um bom tempo lá fazendo físio, peguei bastante formandos, né? E foi um tempo muito, muito bom. Ah, é tão bom a gente poder ter essas boas memórias. Semana passada ainda passei por uma foto que eu ia te mandar, nós três, eu, tu e o Bruno. Quem? O Bruno que te atendeu um Ah, tempo, sim, eu lembro do projeto querido. do Bruno. Sim, sim, maravilhoso. Pois é. Bom, então, vou me apresentar. Eu ia dizer, então, eu queria que Tá começasse te bom. Meu apresentando. nome é Ana Carolina, eu tenho 19 anos e eu sou natural de Rio Grande, mas eu moro aqui há muito tempo. E eu tenho essa oportunidade, tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Dentre elas, a Lela. Ai, que maravilha. Então, eu Aumentar um assisti, pouco o volume. tá legal. Agora deu. Eu assisti o teu IGTV Sim, sim. e hoje de manhã, meio-dia, por acaso, eu zapeando ali pelo YouTube, caiu para mim um vídeo da Rita Von Hunt maravilhosa. Sim, maravilhosa, eu conheço também. Eu amo, quem não, né? E Sim, falando justamente de inclusão a partir de algumas coisas que ela viveu, né? E foi muito legal. Eu disse, nossa, justamente hoje me cai sim, esse que vídeo. caiu o assunto. Exatamente. Então, a gente, na verdade, a gente pode começar a falar a partir do que tu quiseres falar. Claro. A gente já tinha conversado que esse pode ser um primeiro papo, que podem surgir outros a partir, né, do nosso desejo. Sim, E do que as pessoas trouxerem também, se quiserem claro. colocar alguma coisa, né? Tá. E mas a gente tinha pensado como ponto de partida para este diálogo ou para o primeiro diálogo, poder falar das questões da inclusão, né? E daí eu queria Sim, que tu pudesse falar antes disso por que razão eu escolhi ter esta conversa contigo. tá bom, claro. Bom, então, quando eu era muito pequena, eu tive uma série de convulsões, né? Eu sou epiléptica. Então, aos 9 meses de idade, eu tive essas convulsões que gerou o quadro de paralisia cerebral. E esse quadro ficou do lado esquerdo, né? Eu tive sequelas do lado esquerdo, tanto na mão, perna e braço, né? Com os movimentos limitados. E por isso, então, eu tenho algumas dificuldades no meu cotidiano
que, infelizmente, me limitam a fazer certas coisas, né? Tanto por causa da epilepsia e por causa da paralisia cerebral que eu tive, né? Mas não é nada muito disso, não é nada que me apavore. Tem uma questão que é muito do teu perfil, que é tu sempre foi lidando de uma maneira muito desopilada, né? Sim, eu tenho isso. Eu tenho uma forma de lidar com o meu problema muito na esportiva, sabe? Eu acredito que se a gente não lida dessa forma, levando na piada, o processo da aceitação é mais difícil, entende? Então, é melhor a gente tratar isso como algo mais, assim, na esportiva mesmo, na piada. Eu deixo meu namorado, minha mãe fazerem piadas comigo, porque senão isso não vai, eu não vou ter esse processo dentro de mim de aceitação. Eu tenho que encarar como algo natural, entende, Léo? Eu não posso encarar como algo assim muito difícil, muito duro para mim. Então, eu encaro assim de uma forma muito leve tudo, sabe? E eu acho que isso acaba trazendo as pessoas mais para perto de mim ainda. Uma das coisas que tu falou lá no teu IGTV, é do quanto chegou um momento, provavelmente já adolescente, porque isso acho que é uma caída de ficha que é quando a gente já é mais velho, de que existem outras deficiências com uma limitação muito maior do que a tua. Claro. E que isso te ajudou a olhar para a tua de um modo diferente. Sim, com certeza. É uma coisa que eu e minha mãe, a gente sempre se flagra discutindo, né? Por que que eu sempre tento bater nessa tecla? Existem coisas muito piores, deficiências muito piores que a que eu tenho. Então, eu não tenho que ficar. Até eu não gosto desse verbo, me vitimizando, né? Mas eu não devo ficar sempre querendo, ai meu Deus, tudo é difícil, ai como eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Claro, vai ter momentos muito difíceis que vai ser uma barreira, sabe? Que eu não vou poder fazer. Que nem tem coisas na minha vida que eu não vou conseguir fazer e eu já disse, não, isso eu não posso, não consigo, deixa assim. Mas tem coisas que sim, que a gente pode mudar e com certeza ir tentando aprimorar para que seja cada vez melhor, sabe? E é nisso que eu insisto. Eu acho que isso que a gente deve sempre ter ciência, que a gente tem que insistir nas coisas que realmente vão dar certo. Aquelas que tu vê que não consegue realmente fazer, bom, deixa, né? Não tem, coloca assim no armário, na gaveta. Não, porque tem que insistir nas coisas que vão dar certo, sabe? E quando eu digo insistência, é uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Se não dá certo, continua. É muito bom. Não, e é algo que, tendo ou não uma deficiência, tem coisas que não é para ti, que não vai rolar, Claro. né? Eu tem coisas que eu gostaria, mas que eu também não me empenhei tanto, então não aprendi, Sim, sabe? Então, assim, não, eu sempre fui autona. Na minha época de escola, eu sempre fui uma das mais altas da turma. Então, tinha aquele estereótipo de que eu tinha que ser uma boa jogadora de vôlei ou de basquete. claro. Sim. Gente, eu sempre fui uma péssima jogadora de vôlei ou de basquete. E o pior, eu não sou competitiva. Então me deixa, porque eu não quero competir. Exatamente. Eu acho que esse trabalho, assim, também, agora aproveitando que tu falou da escola, isso é muito importante a gente ter, saber que a escola tem um papel fundamental na vida de uma pessoa com deficiência. Porque é a partir dali que tu vai poder ser vista como na sociedade, né? É a partir dali, principalmente na adolescência, que a gente começa a ver como as pessoas te colocam dentro de um estereótipo, sabe? Eu cheguei assim a sofrer preconceito na escola mesmo, mas assim, a minha escola, a orientadora, a supervisora sempre me trataram tão bem, de maneira tão acolhedora, que eu até relevava isso, sabe? Eu até esquecia que existiam pessoas que pensavam de forma tão ignorante, sabe? Porque esse tipo de pessoa sempre vai existir.
Então, o que a gente pode fazer é tolerar, né? Ou até ignorar, porque essas pessoas sempre vão estar lá. E as pessoas boas também vão estar ali para te auxiliar. E é nisso que a gente tem que se agarrar. Mas é claro que eu já me peguei com comentários como, aleijada, sabe? Sempre precisando de ajuda. Essas coisas assim a gente vai se agarrando, mas não é bom. Chega uma hora que a gente tem que começar a se agarrar nas pessoas que são boas de verdade e que te acolhem, te entendem o problema, sabe? E quando eu falo isso, sim, é todos os teus problemas também. Não é só o físico, mas também o emocional, porque atrás de uma pessoa com deficiência existe todo um problema emocional que ela tem também. Então, eu me agarro muito nas pessoas que querem me acolher de verdade, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Maravilha, maravilha. Porque sempre é verão, né? Exatamente. É. E, bom, uma das coisas que eu ia te perguntar era isso, assim, da escola, se tinha acontecido, né, esse tipo de comentário, e isso se deu mais na adolescência mesmo ou já na infância? Na infância a gente é muito ingênuo, né? A gente é muito. Nem percebe. E na infância eu acho que a criança é ingênua também. A criança não faz esse tipo de comentário rude, não aponta o dedo. Então, eu nunca tive essa percepção na infância. Sobre preconceito mesmo, né, na infância. Mas o que na adolescência, sim, na adolescência eu tive que conviver com pessoas com deficiência, também tinha um colega deficiente, e eu percebia muito que ele sofria, sabe? E aí eu ficava, nossa, ainda bem que eu não sofro, porque eu não queria estar no lugar dele. Então, e graças a eu não tenho nenhum problema cognitivo, porque o que eu percebia na escola é que os adolescentes são muito cruéis com as pessoas, os outros adolescentes que têm problemas cognitivos. Eu tenho uma deficiência física, mas quem tinha algum problema cognitivo era simplesmente assim, sabe? Muito, sim, sofria muito preconceito. Então, eu agradeci até pelo fato de eu não ter um outro problema cognitivo, sabe? Algum problema mental, que dizem, né? Mas ao longo do tempo, assim, eu também fui vendo que eu tinha que me aceitar, sabe? Porque se eu não me aceitasse, os outros também não iam se aceitar, não iam me aceitar. Então, foi todo um processo, e eu digo que esse processo dura até hoje, sabe? Eu não tenho isso na minha cabeça. Sou completamente feliz ainda com esse problema. Mas é toda uma desmistificação que eu tenho que ter, sabe? E eu acho que eu tô indo, tô tentando ver como é que vai ser esse processo. Tá andando. Mas eu acho que ser feliz, né, é isso. Filósofos que eu gosto muito de ler, desde os contemporâneos e então, os mais antigos, falam disso, assim, de que ninguém é feliz o tempo inteiro. Claro, sim. E a minha experiência, assim, lendo Poliana já adulta, foi, nossa, que guria chata, sabe? Que coisa chata alguém que quer ser feliz o tempo todo. Porque para te saber que tu tá feliz, tu tem que saber o que é não estar também, né? E a Exatamente. vida é feita de dor e delícia, né? Eu acho, é. E eu digo que assim, que existem altos e baixos, né? Que nem tu falou. Tu sempre vai ter aquele momento que tu vai estar passando por uma fase ruim, mas aí depois tudo pode acabar melhorando, né? Então, se eu tive fases ruins na escola, se eu peguei pessoas preconceituosas, além do problema ser delas, né, da mente que elas têm, essa fase já passou. E se vai vir outras, né, seja na faculdade, trabalho, também irão passar. Então, é questão de fases, né, é questão de momentos. E toda vida tem esses declínios né, para a gente ascender na vida, é isso mesmo. É sempre altos e baixos, né? E às Sim, vezes eu acho que tem a ver com a gente também. Tem dias
né? Nós também somos cheios de altos e baixos. Claro, eu Quando tu brinco. tá no baixo e alguém te fala alguma coisa ruim, só que quando tu tá no Exatamente. Eu alto, brinco com a tem minha mãe. vontade de mandar longe, né? Eu brinco com a minha mãe que eu meio que me auto-saboto, sabe? Tem vezes que eu tô muito bem e aí, nossa, ai, que vontade de ficar triste, sabe? Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe que são momentos, assim. Então, é aquela coisa. Eu tento não fazer isso, eu tento não me auto-sabotar, porque eu acho, assim, que, poxa, tá tudo bem, tá tudo estável, não tem com o que se preocupar. Por que tá se preocupando? Por que tá chorando? Por que tá fazendo drama, sabe? Mas é um pouco difícil, assim, tentar manter a estabilidade emocional. E, inclusive, a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é super importante também para a gente entrar nesse assunto, porque nem toda pessoa consegue ter uma saúde mental plena. Nunca, sabe? Por exemplo, as blogueiras, né, que tem agora. Como é que elas sempre estão felizes? Como é que elas sempre estão maravilhosas, lindas? Não existe isso, sabe? Então, eu me pensando até que ponto elas são felizes, né? Até que ponto aquilo ali realmente existe na vida delas. Elas mostram um espelho, né? Elas são uma coisa, mas a gente só consegue ver uma parte, um recorte, né? Elas mostram, eu acho que quase todo mundo nas redes sociais mostra um personagem, Exatamente. né? A gente é um personagem, na A verdade. gente nas redes sociais, desculpa, a gente nas redes sociais, a gente escolhe quem a gente quer ser, né? A gente, hoje eu vou ser assim assado. Hoje eu vou criar, que nem falou, criar um personagem e eu vou exibir para essas pessoas. Mas as pessoas não têm noção do que tá por trás, né? Às vezes é tudo uma máscara. Não, e tanto, tipo, tanto as blogueirinhas, no Instagram eu não vejo tanto isso, mas no Face, agora eu não circulo tanto pelo Face, mas quando eu circulava mais, eu via que tinha pessoas que eram o oposto disso, que precisavam de atenção. E que daí sempre escreviam uma coisa muito péssima e deixavam na nuvem, assim, não diziam, tipo, estou mal porque o meu cachorro morreu. Ponto. Bom, então tá bom, eu entendi, tu tá, não tá legal, porque o cachorro morreu, eu vou lá, vou dizer, fica firme aí, tudo bem. Não, a pessoa escreve uma coisa nebulosa, tipo assim, Uma hoje o dia frase. está cinzento. É. Aí todo mundo começa, o que que foi que aconteceu? O que que tá... Gente, né? Tipo, vai fazer terapia. Rede social não é consultório. Exatamente. É uma certa carência, né? Que as pessoas sentem, eu acho. Elas buscam atenção para se sentir melhores, para se sentirem acolhidas pelas outras, porque no fundo elas não conseguem ter não entraram no processo de se aceitar, né? Que é o que eu sempre bato na tecla. Quando a gente se aceita, a gente não precisa ficar buscando a atenção de outras pessoas e para elas quererem saberem por que eu tô assim, por que eu tô desse jeito, mal, sabe? Se você tá ruim, tá triste, fica de canto, não fala pra ninguém, ninguém precisa saber, sabe? Ou se tá precisando de ajuda realmente, aí sim, aí você Pede busca. ajuda. Exatamente. Mas assim, não dá pra confundir a carência com a tristeza, com a depressão, né? Porque, claro, as duas estão ligadas, mas elas têm uma diferença, né? A pessoa que tá com, que nem você falou, a pessoa que é carente, ela vai lá e busca a atenção dos outros sobre alguma coisa que aconteceu, para os outros perguntarem o que aconteceu. A pessoa que tá triste, ela se recolhe, ela fica introspectiva, né? E às vezes ela nem quer que o outro pergunte o que tá acontecendo, sabe? Não consegue falar. Então existe uma diferença. E tu falou do Setembro Amarelo, né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga e ela resiste a falar do Setembro Amarelo. E já pedi para ela fazer uma live comigo. Ela disse, não sei se eu quero falar, mas é porque eu sei como ela pensa. E eu super entendo. Ela diz, a questão não é a prevenção ao suicídio, é a promoção da saúde mental, que tem que ser 12 meses do ano. Exatamente. Né? Então, não adianta ter só um grupo de apoio de prevenção ao suicídio, porque se a pessoa não estiver bem, né? Não é estar bem, estar feliz o tempo inteiro, é estar bem e poder
se conhecer de tal forma que ela sabe, olha, eu não tô legal, eu preciso de ajuda, É, né? é. E é difícil isso sozinho, mesmo Claro, por um processo de terapia, ou não tem um amparo legal da família, é bem difícil, é bem difícil. é complicado. Existe até o janeiro da saúde mental, né, que chamam. Eu já ouvi falar algumas coisas também, que é parecido com setembro amarelo, mas ele é um pouco assim, tem algumas distinções. Mas assim, esse mês que realmente o janeiro da saúde mental, as pessoas não comentam, as pessoas não falam. Mas assim, esse setembro amarelo ficou, parece uma coisa tão assim de colocar na rede social só para todo mundo ajudar, assim, só para. É muito midiático, sabe? Eu, na minha opinião, acho muito midiático. Então, quando realmente é um mês que é dedicado à saúde mental, as pessoas não. Nem sei que existe, né? Mas aí o setembro amarelo, todo mundo vai lá, tá precisando de ajuda? Poxa, sabe? Eu acho realmente que esse posicionamento que tu falou tá certíssimo, porque as pessoas é muito, muito midiático, é muito só porque tá em todas as redes sociais que é setembro amarelo, aí elas vão lá e perguntam pra pessoa se tá tudo bem. E eu acho errado. Mas cada um com o seu posicionamento. Não basta só perguntar, né? Tu tem que ser sensível o tempo inteiro para poder olhar para a pessoa e identificar, olha, né? A Ana tá diferente, tá acontecendo É. alguma coisa, né? E falta E, sensibilidade. e, e eu vejo que muitas vezes, assim, as pessoas que assim, quando perguntam, querem, parece que precisam que tu esteja ruim, sabe? E às vezes tu tem que ir pelas bordas de poder chegar e puxar uma conversa sem ficar perguntando se tá tudo bem. Porque quem não tá bem não quer dizer que não tá bem, Exatamente. É. né? Exatamente o que eu falei, né? Antes, a pessoa ela tende a ficar introspectiva, ela tende a ficar reclusa, ela tende a ficar no quarto, no escuro. Pelo menos é aquilo que a gente conhece, assim, né? Mas cada pessoa, eu penso que cada pessoa que tem depressão reage de uma forma diferente. Então, tem pessoas que vão normalmente a lugares e agem normalmente, só que por dentro elas não estão bem, né? E precisam que alguém pergunte para elas o que está acontecendo, precisam conversar. E também tem pessoas que não querem se tratar, tem pessoas que usam de outras coisas, né? De outros artifícios para esquecer da depressão. Existem várias formas, né? Só que, claro, todas elas precisam de um tratamento adequado. É. Eu já. Gente, o tema até não é o Setembro Amarelo, mas como a gente tocou um Tá. pouco nisso, eu vou comentar de um filme que eu vi, eu acho que faz 2 anos. Um filme brasileiro, que se chama Yonlu. Eu não sei se tu já assistiu ou se alguém que está Não, com a gente já assistiu. não. Eu saí do cinema, eu fiquei 2 semanas bugada, né? Eu vou ver se eu lembro como é que escreve o nome e eu escrevo ali. Yonlu é uma história real de um menino que é de Porto Alegre. Então, eu fiquei muito impactada porque eu não conhecia ele. A minha irmã, que é mais nova, essa que é psicóloga, ela disse que lembra do caso. É um caso de um menino que cometeu suicídio com 16 anos de idade. Sim. Então, é muito, assim, eles resgataram. Só que esse menino tinha 16 anos, Ana. E ele já tinha escrito, bom, ele tem um CD que depois lançaram com as composições dele. Ele compunha, ele era multi-instrumentista, ele desenhava. Então, a trilha sonora do filme, tirando uma música, todas as outras são as composições dele. Nossa, nossa, Que não impactante. a estrela do Vitor Ramil, que também eu choro toda vez que eu escuto. Então, eu saio do cinema assim. E eles fizeram videoclipes durante o filme com os desenhos dele e resgataram
todas as falas de internet, porque ele entrou num... Quando eu li a sinopse do filme e disse que é um menino que busca apoio num grupo para suicídio, na minha cabeça eu entendi que era um menino que ia buscar ajuda para um grupo para não se suicidar. Mas não, era num blog para se suicidar. Nossa! Nossa, é tenso. É muito Nossa. irreal. Eles resgataram todos os diálogos do blog. Então é tão próximo da realidade da gente, tu fica pensando, gente, ele morava do meu lado, ele morava em Porto Alegre, a família é É, real, eles moram ali ainda. Né? O psicanalista, eu sei quem é o psicanalista. Então, sabe, assim, quando é mais próximo, a gente fica mais. claro, claro. E é um Não filme é. assim que eu acho que quando nas escolas, para discutir depressão, claro que daí tem que ter uma psicóloga para intermediar, né? É, Mas é um filme que fala em tem que, linguagem do adolescente, né? sim, tem que ter todo um auxílio por trás quando for mostrar um filme, alguma coisa que envolva esse assunto, porque não é um assunto fácil de ser discutido, né? Em lugar nenhum. Se for parar para discutir isso com a família, não é fácil. Para Não. discutir na escola, muito mais difícil. Discutir a morte natural, não é? Exatamente, é. Não, e é um assunto que as pessoas têm um pouco de estigma de é tenebroso, né? Então, tem pessoas que encaram a morte como algo natural, como algo que vai acontecer, e tem outras que encaram como algo que não quero falar e respeita isso, né? E é Então, engraçado, né? Não quero falar, parece que não falando ela não vai acontecer. exato, exato, exatamente. A mesma coisa com as deficiências, né? Exato. A deficiência tem muito assim, ó. Eu digo por experiência própria. Quando para postar uma foto minha que apareça a minha mão que tem problema, Lela do céu, eu demorei muito tempo até eu realmente aceitar que, gente, faz parte do meu corpo, sabe? Ela não vai simplesmente me abandonar. E desde que eu repensei e comecei a me aceitar, aí eu, não, quer saber? As pessoas têm que saber que eu tenho deficiência. As pessoas não sabiam. Lela vinha gente me falar assim, ó, nossa, mas nem parece. E eu dizia, mas eu tenho, sabe? Porque tem que começar a ver que as pessoas têm a deficiência. Não existe isso de, ela não parece, então ela não tem, então ela não, sabe? Não precisa se preocupar. Eu sou, além de eu ter essa deficiência, eu sou epiléptica, então eu tenho que ter o dobro de preocupação, sabe? Com as coisas que eu faço. E, por exemplo, eu tenho restrições. Eu não posso beber, eu não posso com festas, com luzes. Então, assim, é difícil para mim carregar isso, assim. Tinha, na época do colégio, tinha certas coisas na educação física que eu não poderia fazer, porque eu tinha restrições que as minhas colegas poderiam fazer tranquilo, sabe? Então, assim, aquilo demorou muito tempo para eu começar a aceitar isso, sabe? Mas, uma hora a gente tem que entrar nesse processo. O que que te provoca o quadro convulsivo? Tu falou das luzes, eu imagino que sim. O que te excita demais te provoca o quadro convulsivo? Então, eu fui diagnosticada, né? Eu sou epiléptica. E eu não tenho uma causa, sabe? Nunca foi registrado uma causa aconteceu por causa disso. Não, nunca foi registrado. Mas, assim, eu não posso misturar bebida, né? Bebida alcoólica com meus remédios, que são muito fortes. Então, eu tenho que evitar, assim, essas, que nem eu falei, as luzes de festa, porque elas podem trazer muito... Assim, os neurônios começam a bater um com o outro e sai faísca, né? Então, esses tipos de coisa eu tenho que evitar, sabe? E é uma coisa muito restritiva, assim. O epiléptico tem que ter uma vida muito restritiva. Ele não pode, por exemplo, eu estava até lendo antes um papel ali que dizia do Dr. Cristiano, que é meu médico, que dizia que eu não posso fazer esportes radicais.
Então, se um dia eu quisesse pular de paraquedas, negativo, eu não posso. Então, assim, são prazeres, são coisas que eu faria, mas se eu não tivesse isso. Estresse, a minha mãe colocou ali, ó, não posso me estressar de jeito nenhum. Chegava o final do ano, não passava em matemática na escola, meu Deus, eu ficava estressada, era certo que eu ia ter uma convulsão, sabe? Então, esse tipo de coisa acaba acarretando para ter uma convulsão, assim, mais forte, tem as mais leves, tem as parciais, né? Que as parciais são aquelas que, na verdade, eu fico desligada, sabe? As crises de ausência. Quando eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Então, assim, por exemplo, eu vou estar falando contigo, mas daqui a pouco eu sumi, sabe? Na minha cabeça, eu esqueci de tudo que a gente estava falando. Eu tenho isso, sabe? É muito comum. Uhum. Eu tinha, o meu filho mais novo, né, que já faleceu, tinha uma síndrome convulsiva de muito difícil controle. E também ele não se importava de bagunça. Mas eu sabia que do ano novo até dia 10 de janeiro, relaxa, porque ele vai convulsionar loucamente. Exatamente. E a gente no Natal ia para minha mãe e no Ano Novo ia para minha sogra. E só de tirar ele da rotina, ainda que tentando deixar as coisas mais calminhas, mas só de tirar ele da rotina dele, ele já, né, já se curto-circuitava, como eu disse. Perfeito, perfeito. O epiléptico, ele não pode sair da rotina dele a ponto de que chegue um momento que, é que nem tu falou, vai ter fogos de artifício, vai ter uma festa diferente, que vai ter muita luz, vai ter agito. Agito demais pode provocar um estresse e pode acarretar numa convulsão, né? Então, eu já tive isso, assim, eu já tive momentos que eu tava num estágio que eu tava, assim, muito atolada de coisas, e aí eu tive uma convulsão, e disse, não, daqui em diante eu não faço mais esse estágio, porque vai acabar com a minha saúde mental e também com a minha saúde física se eu continuar com esse estágio cheia de coisas, cheia de trabalhos. E aí eu disse, não quero mais, sabe? Às vezes a gente tem que deixar de lado essas coisas para acabar não se estressando. Sim. E deixa eu te fazer duas perguntas que eu tenho aqui. Uma é, já que a gente entrou no tema da depressão também, Claro. eu gosto que assim, eu tô conversando só com pessoas que eu me sinto muito íntima para poder conversar o que for. Então é muito bom isso. Claro, claro. Então, é uma outra vibe de conversa. Tu já teve algum período que tu se identificou em depressão? Em quê? Em depressão? Sim, sim, eu já fui diagnosticada com depressão e ansiedade, né? E, assim, eu acredito que, em parte, está relacionado um pouco também com a minha deficiência e, na época, ainda mais com o fato de que eu não me aceitava. E, então, eu já fui, sim, diagnosticada com depressão. Foi uma época bem difícil, foi na adolescência, né? Então, sempre na adolescência a gente tem aqueles problemas de puberdade, de se encaixar, né? E é ainda mais difícil quando tem uma deficiência como a minha, né? Que precisava de uma aceitação ainda maior da minha parte e dos outros. Então, sim, eu já fui diagnosticada. Eu também. Já passei. Eu acho que é que nem dizem, é a doença do século, né? Eu tive meu primeiro episódio na faculdade, mas eu não identificava, né? Até que chegou um momento que a minha mãe, que é uma pessoa razoavelmente calma, eu acho que eu tava tão surtada, Ana, tão surtada, que ela chegou com o telefone de uma psicóloga de Porto Alegre, eu estudava em Novo Hamburgo. E ela disse assim, tá aqui o número de uma psicóloga, eu não aguento mais. Enquanto que tu não for na psicóloga, tu não vem mais para casa, porque eu não sei mais o que fazer. Então, tu imagina o desespero que ela tava de não Sim. saber o que fazer. E tu vê, eu não identificava. Eu só entendi o processo que eu tava quando eu saí dele. Que eu acho
é isso da gente estar no olho do furacão, né? Quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar o furacão. Não, não. A gente, a gente tá lá, mas é que nem tu disse, a gente fica assim meio zumbi, né? A gente não consegue perceber o que, que realmente está se passando. E foi Exato. naquela. Pode falar. Não, exato, eu disse, é isso mesmo. Não, e naquela época que eu tive a depressão, assim, eu tinha épocas que eu ficava realmente muito mal, mas era uma depressão nela que ela não era nem de choro, ela era de revolta. E claro, até pela adolescência, né? Mas, assim, aquela revolta, assim, de brigar com a minha mãe, de, sabe, até sem motivo, assim, sabe? Hoje eu me pego pensando, meu Deus, por que eu fazia isso, né? Mas é que a gente tem isso de ficar revoltada, de, meu Deus, a própria rebeldia da adolescência já causa isso, né? E hoje em dia eu sofro de ansiedade mesmo, assim, sabe? Eu sou muito ansiosa pra tudo, pra live eu tava ansiosa, sabe? Então, assim, tenho um ataque de ansiedade, sabe? Mas eu consigo me controlar. É, viu só? Se tu não tivesse dito, ninguém nem ia saber. E, mas eu acho que é tão bom a gente poder falar disso e eu acho que quando a gente fala disso e alguém que ouve, seja agora ou num outro momento, essa nossa conversa, e se identifica, é uma portinha para dizer, poxa, tá tudo certo. Eu posso É, sentir isso. Porque às vezes a questão é a pessoa achar que aquilo que ela sente, só ela sente. com certeza. A pessoa acha que, meu Deus, eu tô fazendo um drama, eu tô agindo dessa maneira, mas ninguém ao meu redor age dessa maneira também, o que que eu devo fazer, né? Qual que é o meu próximo passo? E aí, às vezes, a pessoa vai piorando, né? E a gente não deve deixar chegar nesse nível, assim. Então, com certeza. E uma outra coisa que eu quero te perguntar é uma coisa que eu perguntei para o Matheus também na live com ele, assim. Que tipo de coisa que aconteceu, seja contigo ou com outra pessoa com deficiência que tu tenha assistido, que tu tem vontade, sabe? Assim, que tu olha a pessoa e tem vontade de dizer, ai, babaca, sabe? Deixa de ser tão imbecil, tu não sabe como fazer isso. Olha, é uma pergunta assim que agora na minha mente não surge nada, mas com certeza já deve ter ocorrido as situações que eu fiquei olhando para a pessoa assim, pensando, mas eu consigo fazer, sabe? Eu consigo lidar com a situação, porque a gente tenta agir de uma forma que a pessoa assim fique menos mal, né? Mas tem vezes que a gente com deficiência consegue fazer, sabe? E a gente tem que ficar assim, ó, esperando a pessoa se dar conta, né? Mas também tem outras coisas que eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu odeio ter que pedir ajuda. Mas, assim, por exemplo, para minha mãe, eu peço. Mas, até coitada da minha mãe, agora ela deve estar assistindo assim, ó. Mas eu odeio pedir ajuda para os outros, sabe? Por exemplo, se às vezes eu não consigo. Eu tenho duas coisas que eu não consigo fazer muito bem. Eu não consigo cortar carne. Isso é um grande problema. Aos 19 anos eu já deveria ter aprendido, mas eu não consigo ainda. E atar os tênis eu até consigo, mas eu não consigo fazer com que eles fiquem muito tempo atados, sabe? Então são duas coisas que às vezes eu tenho que pedir pro meu namorado fazer, pra minha mãe fazer. E são coisas que, nossa, eu queria tanto poder fazer, sabe? E me sinto até mal às vezes de não conseguir isso, sabe? Mas eu acho que é só com o tempo que a gente vai aprendendo e também já procurei terapeutas ocupacionais porque elas têm um trabalho assim muito importante, sabe? Elas realmente ensinam, tanto que foi lá que eu aprendi a atar meus tênis. E até hoje, assim, é muito bom poder saber o espaço que elas têm, sabe? O que elas realmente fazem a diferença, né? Não parece, mas elas estão aí. Tu tá falando de amarrar os tênis. E olha o que a Ana é de
teimosa, assim, de querer fazer. Isso ela sempre foi desde pequenininha. Ela quer fazer, ela vai fazer. Porque ela falando, eu pensando, eu não tenho um tênis de amarrar. Todos os meus tênis são só de enfiar o pé. Eu já ia resolver desse jeito. Mas eu sou teimosa. Quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, assim, uma meta, né? Aí eu tenho que conseguir fazer. Que nem eu disse, tem que tentar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pra tentar conseguir. Mas assim, realmente, que nem cortar carne, eu já vi, ai meu Deus do céu, não consigo fazer, já larguei de mão. Ai, eu tenho uma coisa que eu lembro que eu como mãe daí, né? Porque eu acabei conhecendo os dois lados da moeda. Eu sou fisioterapeuta porque eu trabalhei com crianças, adolescentes com paralisia cerebral e me apaixonei. Então, quando eu escolhi ir para fisioterapia, eu já sabia que era com essas pessoas que eu queria trabalhar. Então, é a minha paixão, né? As pessoas difíceis, né, Lela? Só caso difícil. Viu? Eu também sou teimosa. Porque não é fácil trabalhar com essa parte, assim. Lá Te admiro, porque é a fase mais complicada, digamos, mais chatinha, né? Ai, eles adoram, né? E lá na clínica, na Unisc, o que, que mais me dão? Os bebês, principalmente as crianças, e a neuro, né? E eu sempre brinco assim, não vem me dar entorse de tornozelo para mim ter que supervisionar, porque é só um entorse, pode me dar um traumatismo craniano, um acidente vascular, uma criança com paralisia cerebral, porque é a minha paixão, né? Sim. É onde eu me realizo, assim. Se identifica, né? Totalmente, totalmente. É isso, foi o meu desejo que veio antes, né? É por esse desejo que eu me tornei fisioterapeuta. E uma coisa que me irritava muito, assim, quando eu tinha o Arthur, que eu saía com ele, eu acabava saindo pouco, porque realmente o quadro convulsivo dele era de muito difícil controle, era quando alguém dizia assim, não é que eu queira perguntar, assim, não é que eu queira perguntar. Daí eu tinha vontade de dizer, então não pergunta. Né? Não quer perguntar? Não pergunta. Não pergunta. Porque quando alguém começa assim, tu sabe que vai perguntar uma coisa. Sabe que uma coisa que me falam muito é... Não parece que tem, né? Que nem eu falei antes. Mas aí eu disse assim, não fala então. Se eu não pareço, fica quieto. Se eu não tenho nada, se tu acha que eu não tenho nada, então nem fala, fica quietinho, sabe? Não precisa dizer, ai, nem parece que tem, mas que coisa, né? Sabe, daí já parece que é um tom de vitimismo, né? Porque, mas judiaria, né? Tem isso, mas não, nem parece, sabe? Isso eu odeio que façam, assim. Porque ou eu tenho, então deixa quieto. Te coloca num lugar que é o lugar que tu nunca quis, né? Que tu sempre te afastou. Exatamente. E eu comentei isso com o Matheus também na live que eu fiz com ele, assim. Me incomoda como fisioterapeuta daí, porque né, a vida inteira minha foi trabalhando com pessoas com deficiência motora, principalmente, que geralmente colocam, e eu acho que tem a ver com isso que tu está falando, o deficiente assim, ó, nesses dois lugares, ou o coitadinho, pobrezinho, ai meu Deus, ou o super-herói empoderado que vence. Quer dizer, não existe a possibilidade de. Gente, eu sou uma pessoa. Entendeu? Exatamente. Eu tenho para administrar, eu tenho conta para pagar, eu tenho família para cuidar, eu tenho faculdade para fazer. Eu preciso ser gente. Me olhem como gente. Né? Eu não sei, eu não tenho lugar de fala para isso. Mas eu tenho um lugar de quem convive o tempo inteiro com isso, né? Claro, eu acho que o lugar de fala a gente até tem. E tá tendo cada vez mais, assim como tem outras causas, que eu acho que são causas maravilhosas, né? Hoje em dia a gente tem causas contra o racismo, causas, né, da LGBT. Eu acho que o mundo tá cada vez mais florido, assim, nesse sentido de mais aberto, né? E essa causa, eu deixei muito tempo, assim, no escuro que eu era deficiente, sabe? E agora, até assim, eu aprendo um pouco, porque, por exemplo,
é pessoa com deficiência, é deficiente, qual que é o termo correto? Essa causa, assim, as pessoas não têm muita noção, sabe? E elas ficam com vergonha de perguntar, vergonha de falar. E não tem que ter essa vergonha, sabe? Tem que ser algo muito natural. E é que nem tu falou, ou a gente é coitadinho, ou a gente é visto como coitadinho, ou a gente é visto como, ai meu Deus, uma bênção. Bênção! Gente, não, a gente é normal, sabe? Eu cresci normal, eu tive. Claro, que nem eu falei, dentro das minhas limitações, eu sou uma pessoa normal, entende? Mas assim, as pessoas sempre colocam a gente num lugar de coitado ou num lugar de uma bênção. Então, assim, vamos aprender a nos colocar num lugar normal, uma linha normal, como toda a sociedade. Só que aí é uma desconstrução que vai levar muito tempo ainda, né? Com certeza, porque eu estou trabalhando nessa desconstrução há quase 30 anos. É. Eu não vou dizer que a gente não saiu do lugar, eu acho que a gente saiu do lugar. Claro. Né? Hoje existe alguma inclusão a forceps, com muita dor, mas existe, né? Existe, mas às vezes eu acho que também falta muito a gente, até nós deficientes, percebermos isso também, sabe? Que essa desconstrução tá indo aos poucos, porque a gente também está se colocando. Qual que é o lugar que a gente se coloca, sabe? Tem pessoas com deficiência que se colocam no lugar de, não digo coitadismo, mas acomodadas, né? Por exemplo, elas poxa, vai ser isso, a minha vida não vai ter uma melhora. Eu acho que não, acho que tem que haver uma melhora também da pessoa, né? E é o processo de aceitação que ela precisa ter, eu acho. Enquanto ela não se aceita, ela acha sempre que ela vai ter essa vida, né? E não, ela pode ter uma vida melhor. E só que isso depende somente e exclusivamente dela também. Pelo menos ela tem que ser o carro-chefe, né? Exatamente. Para poder colocar as rédeas nos outros que são. Eu sempre digo que o condutor, né, para aceitação é a minha pessoa, eu preciso me aceitar, e quando eu me aceitar, os outros vão fazer o trabalho deles também, com a minha ajuda, né? Mas enquanto isso não acontecer em mim, os outros provavelmente vai ser muito mais difícil trabalhar nisso neles. Tu sabe que assim, tu e o Matheus estão fazendo eu repensar o uso da palavra aceitação de um jeito. Porque eu sempre tive muito perrengue com essa palavra, assim. Porque a aceitação sempre bateu para mim como algo que é isso que vocês estão me fazendo rever. Como algo tipo assim. Porque tem também, eu convivi com pessoas assim, meio Deus quis assim. Então, né? Se Deus quis assim, tipo, se Deus quis assim, para que eu vou fazer fisioterapia? Deixa como tá. Sim. Né? E não, meu Deus quis assim, mas Deus também fez o fisioterapeuta para te ajudar, né? Quer dizer, ok, todos nós vamos passar por experiências que a gente pode sofrer com elas ou pode, além de sofrer, aprender com elas. Aprimorar. Né? E eu sempre tive a aceitação nesse lugar de então tá, então deixa assim, não vamos mexer. Né? E vocês dois me trazem essa palavra para me provocar, assim, né? Não, só um pouquinho. Né? Existe uma outra questão posta aqui, que é isso, que é de ressignificar a vida com o que se tem. Às vezes é mais difícil, assim, para as pessoas que estão de fora, que eu com minha mãe, a gente trabalha muito isso, porque eu também demoro a me aceitar, mas ela também precisa me aceitar, assim, e assim como os outros que convivem comigo também tem que saber da minha condição, sabe? E até hoje foi interessante, porque eu tava lendo algumas condições minhas no momento que eu vou ter uma crise epilética, né? E eu mandei pro meu namorado.
E eu falei, ó, é isso aqui que tu precisa saber caso eu tiver uma crise epilética contigo. E aí ele disse, ai, mas eu tenho que fazer uma pergunta, assim, o que que eu faço? Eu te acordo? Eu te deixo ficar tendo a convulsão? Eu disse, claro, faz as perguntas que tu tem que fazer, porque é justamente isso, tu tem que aprender o teu lugar, né, que vai ser esse de não me acordar, não fazer nada, porque deixa eu ter a convulsão, sabe? Porque se me acordar vai ser pior. Então, a gente tem que explicar esse lugar também da pessoa que ela tá tendo, sabe? Que ela tem que ter quando a gente vai estar tendo a convulsão. Eu digo isso para os epiléticos, mas não só para todas as pessoas com deficiência também. Às vezes a gente precisa chegar na pessoa e explicar o lugar dela. E eu acho isso é uma forma de aprendizado também, né? Uma forma de troca de informações. Não, eu acho que é tão importante porque, assim, às vezes as pessoas querem ajudar, mas como não sabem como ajudar, elas vão fazendo do jeito que elas acham que é o melhor. E às vezes do jeito Sim. que elas acham que é... E daí aquela coisa, eu estava falando do quadro convulsivo, né? Às vezes o melhor as pessoas acham que é segurar a língua, né? Essas coisas Essa é malucas. velha. Conter a pessoa. Né? Sim, com certeza. Sim, Tudo errado, querendo ajudar. Eu já tive situações de amigas minhas que me perguntavam, ai, mas assim, se eu tiver tendo uma convulsão, eu tenho que segurar a tua língua? Eu disse, não, assim, ó, tu tem que fazer assim, assim, assim. E aí ela, bom, tá. Daí ela explicou, daí ela me disse assim, não, mas é porque isso é uma coisa que eu ouvi falar. Então as pessoas ouvem falar, vão falando desinformações umas para as outras e achando que a epilepsia, na verdade, é um monstro, né? Só que na verdade não é. E tanto que antigamente as pessoas epiléticas eram tratadas como, meu Deus, era doença, né? Era uma doença, eu digo no sentido assim de coisa de outro mundo, sabe? E demoníaca, assim, né? E eu acho que tem que desconstruir isso. Tem muita gente que pensa assim, gente, a gente tá no século XXI, sabe? Isso faz sentido, super faz sentido na Idade Média. Que não existia ciência ainda e o mundo era explicado pela religião. Então, eram esses dois polos. Ou era de Deus ou era do demônio. Né? E daí o corpo que se contorce todo, de Deus não é, se não é do demônio. Exatamente. Né? Eu ainda brinco com os meus alunos, eu digo, não é que os exorcistas faziam tudo direitinho, porque assim, né, eu fazia aquelas sessões de exorcismo que matavam as pessoas, tiravam o demônio do corpo, tirava a vida do corpo também. Mas depois que estava morto, não tinha mais demônio nenhum. Exatamente. É coisa de louco, assim, né? Parar pra pensar que as pessoas tinham esses pensamentos tão retrógrados, assim. É difícil, assim. Poxa, uma pessoa que só tem um problema que... Só que eu acredito também que avançou muito, sabe? Que a gente tá aqui hoje porque tem remédios, tem um tratamento, né? E eu não digo assim que eu não tenho uma vontade de um dia parar de tomar remédio, né? Isso foi até uma coisa que eu discuti com o meu médico, mas é muito arriscado, sabe? A cirurgia do cérebro que eu teria que fazer é uma coisa muito arriscada, então eu prefiro deixar assim, né? Não quero que fique pior. Não, eu acho que tem que botar muito na balança, né? Os Sim. prós e contras. E, claro, com o meu filho a gente chegou a avaliar a possibilidade de neurocirurgia. Mas ele era uma criança que, quando entrava em quadro convulsivo agudo, ele convulsionava, ou ele convulsionava de 5 em 5 minutos, ou ele não parava de convulsionar. Exatamente. Uma criança que passa dias que não para de convulsionar, que tem que levar para UTI para tentar sedar, e que o cérebro está tão curto-circuitado que nem ceda, aí realmente tu tem que, né? Que não é o teu caso. Não é o meu caso, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. O doutor Cristiano, ele disse, tem casos muito mais graves que o meu, que sim, é muito positivo a possibilidade de
haver uma cirurgia, né? É muito válido ter essa cirurgia, fazer. Mas no meu caso, eu não tenho, assim, como o caso do teu filho. Então, assim, eu não preciso, sabe? Mas a vontade é grande, sabe? Porque tomar remédio todo dia é uma rotina, assim, que é complicado, sabe? Eu acho que diabéticos que têm que tomar remédio todo dia, cardíacos que têm que tomar remédio todo dia, sabem também que enjoa, sabe? Não é fácil. Tem que ali, né, tá controlando no relógio. Não é a É, mesma coisa que tu comer, que bom, tá? Se eu pular uma refeição, eu vou comer depois. Remédio não tem essa, né? Não tem pular uma dose. exatamente. Nossa. Sabe o que tu tava falando e eu pensando assim que as tuas amigas te perguntando isso de segurar a língua. É assustador saber que essa geração, sabe, assim, ainda tem essa informação. Que quando eu falo em aula parece uma coisa meio, mas é mito. Não, as pessoas ainda pensam assim. Pensam ela. Mas eu acho que é mais no sentido que eu falei antes também, porque é uma coisa que passa de geração para geração, sabe? Provavelmente o pai dela ou a mãe dela falou que, eu acho que tem que fazer isso, mas eu também não sei o que fazer, né? E porque a avó dessa menina falou, né? Então, assim, é um ciclo que vai passando e aí as pessoas têm essa desinformação na cabeça. E várias outras desinformações, assim, sabe? Mas não é um monstro de sete cabeças, é uma coisa fácil de. Fácil não é, mas assim, é complexa desde que tenha um acompanhamento, fica mais tranquilo, sabe? Não, e eu acho que tu traz uma questão que é super importante, que eu acho que é importante para as pessoas com deficiência, é chega e coloca, que é o que pode salvar a tua vida até, né? É, Pode salvar a tua vida, porque não adianta as pessoas. Assim, a gente tem, por exemplo, nas distrofias musculares, né? Quando a pessoa precisa de uma emergência hospitalar, tem profissionais de uma emergência que nunca atenderam um paciente com distrofia muscular e a lógica é completamente outra do que precisa, né? Então, ou a pessoa orienta, né? Ou carrega já na carteira de identidade junto às orientações, ou é um risco de vida, porque não sim. vão manejar errado, Sim, né? é interessante. Sempre eu tento, cada pessoa que eu convivo, eu falo que eu sou epiléptica. E eu até estava vendo para mim fazer uma tatuagem que diga que eu sou epiléptica. Então, se eu tiver uma convulsão um dia na rua, estiver andando sozinha, a pessoa já vai saber, tem que ligar pro SAMU, né? Então, eu penso um dia em fazer no pulso, talvez, para as pessoas terem ciência disso. É demais. E outra coisa que eu quis falar é que eu tô com o moletom. Deixa eu ver se eu consigo botar. É do Stitch, né? Eu disse pra minha mãe, tem que falar isso. Eu gosto muito do Stitch porque ele é um ET, um alienígena, né? Que veio do espaço e tem que se adaptar numa sociedade totalmente diferente. E eu considero que é muito a minha personalidade, porque eu sou uma pessoa com deficiência que tem que se adaptar no meio de outras que não têm. Então, é o diferente. Eu adoro ser diferente, eu adoro ser olhada como. É até um pouco excêntrico isso, né? Mas, assim, eu adoro ser olhado como uma pessoa que ninguém é normal, sabe? E eu adoro esse personagem porque é justamente isso, seja diferente, seja esquisito, entende? Eu acho que tá super na moda hoje em dia ser esquisito. Muito bom! Vai ser o título dessa live, Ser Esquisita Normal. Ana, a gente tem 1 minuto, já me deu contagem regressiva. Eu acho que a gente, de repente, combina, a gente vai conversando, de repente a gente combina outro papo, porque é muito bom conversar contigo. Queria Igualmente. agradecer muito. Nossa, quanta coisa a gente conversou nessa 1 hora. Nossa, eu nem percebi que tava. E queria muito te agradecer, agradecer o pessoal que está com a gente.
Um Muito monte de obrigada pelo convite, cantando, te Léo. elogiando. Muito obrigada pelo convite. E é isso, estamos aí, pro que der e vier. Sigamos, né? Juntas. E, nossa, que live potente. Muito E obrigada. continua a batalha. Com certeza. Um beijo, querida. Beijo, tchau. Beijo, pessoal. Até a próxima Proseando. Tchau.